Mas eu quero que vocês percebam assim, nós vamos fazer uma receita simples, vai ser pouco café, nós vamos fazer... Na verdade, eu acho que nós poderíamos... Acho que vai ter que ser mais, né? Tem quantas pessoas? Não, eu vou fazer aqui, ó, 25 de café para 400 de água, nos dois. E aí eu vou fazer uma pré-infusão simples e vamos terminar, essa é a razão de preparo de 1 para 15, 1 de café para 15 de água. Vamos marcar o tempo, vamos ver como que a moagem impactou no final das contas e vamos usar o mesmo moedor, porque se eu mudar o moedor, mesmo aproximando a moagem, isso aí já vai ser uma variável. Eu não quero que seja uma variável, isso é um problema. Então, se o sujeito vê uma receita na internet e quer replicar em casa, para ser igualzinho, ele tem que ter o mesmo café, mesmo, ali com um padrãozinho de dias da torra mais legalzinho, tem que ter o mesmo moedor e tem que ter a mesma água, porque isso é um problema. A água, as pessoas muitas vezes não dão atenção para ela, só que se eu estou fazendo as minhas curvas de torra, avaliando meu café com uma água específica, você chega na sua casa e pega uma, por exemplo, tem uma alcalinidade muito mais alta, eu estou te falando de acidez aqui, você não vai perceber. Porque a alcalinidade tampona a percepção de acidez. Ah, isso é um problema para agora? Não, mas vai ser um problema de algum de vocês, principalmente quem está querendo mexer com cafeteria. Porque tem muita gente que precisa tratar a água, precisa fazer osmose reversa e adicionar sais para ter ali no jeito. Ou não. Aqui mesmo, a minha água aqui não teve esse problema, eu só precisei de um filtro simples de carvão ativado lá, para fazer aqui no expresso. Inclusive é a água que nós vamos usar. Lá em casa eu compro água mineral pela composição dela, ela é muito boa para café. Só que eu descobri que aqui eu não precisei. Esse filtro aqui, filtro bom, não sei o quê. Tem gente que compra só filtro raro pro V60, tem gente que testa aí, tem alguns similares. Esse aqui é um filtro que o pessoal da Presca vende, que é o pessoal do Fluir, que é um método cônico parecido com o V60. Eu gosto muito dele. Eu acho importante em filtro vazão. Tem filtros que dão menos vazão. E o problema de menos vazão é que você tem menos controle. Se a água passa por ele de uma maneira mais fácil, eu consigo que ele não seja um problema e eu controlo as coisas na minha granulometria. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar o café dele aqui e vamos aguardar. Eu vou fazer uma moagem mais fina, só que antes disso nós vamos escaldar o método, que eu quero tirar resquício para resíduo aqui de sensorial, lignina, essas coisas. Tem papel que não vai dar tanto, papéis melhores assim, o filtro melhor. Mas se tem papel, escalda que você evita esse trem. Por exemplo, a Aeropress tem um filtro bem pequenininho. Tem gente que não escalda. Eu gosto de escaldar. Tem papel, para que eu vou correr esse risco? Ataque é uma das variáveis da extração. Quando eu faço, por exemplo, eu vou colocar aqui 25 de café. E se eu quiser fazer essa extração em 2 ataques, ela vai terminar mais cedo. É importante que eu tenha aqui, que eu consiga colocar água em toda a cama de café para extrair igualzinho. Eu estou fazendo o café molhar como um todo e distribuindo temperatura como um todo. Porque a temperatura precisa estar em contato para extrair bem. Então, se eu fiz em 2 ataques, eu mexi menos a cama e eu vou fazer a extração terminar antes. E eu ataquei menos o café. O que é atacar o café? Você está colocando uma água nova com todo o poder de solubilização em cima do café. Se eu coloquei só 2, a primeira água, ela chegou e ela já ficou turva, suja de café, vamos dizer assim, perdendo um pouco de poder de solubilização. Se eu coloquei 3 ataques, a primeira água passou, eu coloquei mais uma água nova, depois eu coloquei mais uma água nova. Então eu mexi 3 vezes e coloquei a água nova para solubilizar o café. E aí eu posso escolher entre jogar a água em cima da água, que eu estou impactando menos, ou esperar a água baixar, mostrar o pó, porque eu jogo a água nova na cara dele. Aí eu estou aumentando o meu percentual de extração. Então assim, menos ataques, menos percentual de extração. Mais ataque, mais percentual de extração. E sempre sendo bastante homogêneo na forma de distribuir. Tem até balança que mede fluxo de água, porque também pode ser uma variável da extração lá na frente. A minha dúvida é o seguinte, se você quiser, minha dúvida não, é que cada um tem que pensar, se você quiser ir arrumando problema, esse trem não tem fim. Agora, eu só quero um café bom e não sei o quê, você não precisa de muita coisa. Então, eu tenho aluno que tem chaleira, que marca a temperatura, daquelas que custam 800 conto, gente que tem balança que mede o fluxo de água e que tem o refratômetro para medir. E é a mesma pessoa, normalmente. Só que tem outras pessoas que têm só uma coisa dessa. Tem muita gente lá que tem a balança que mede o fluxo. Uma balança dessa custa uns 800 pica-pau, filho. Não é brinquedo, não. Só que o cara quer saber se ele está jogando 5 gramas por segundo, se ele está jogando 10, porque isso vai impactar no resultado final dele. Só para ele. Eu sei que vai beber café, não vai perceber. Você vai ter um café gostoso, mas ele vai, ué.
Ele é o cara que quer que o trem dê certinho. Quem tem um moedor que não é o Bravito? Qual que é o seu moedor? Então você que vai moer esse café aqui. Pra você sentir diferença de textura. Vai arrumar problema. Não, mas você não precisa de um C3 não, tá de boa. Quer dizer, de um Bravito não, tá de boa. Mas eu quero que você entenda a diferença mesmo. Porque muitas vezes a gente não sabe porque uma coisa custa mais do que a outra e tal. Além de eficiência de moagem, tem o tempo, o tanto que você faz menos força. Por exemplo, para moer esse tanto de café aqui, eu gasto uns 20 segundos no Bravito, enquanto eu gastaria 1 minuto e pouco no C3. E tá de boa, porque é 1 minuto e pouco só. Mas tem muita coisa. Forma de pegar, tem um monte de coisa. Não é outra coisa? Tá louco. E tem outros, né? Tem o Comandante, tem o ZP6. Eu tenho um problema, eu tenho que dar umas voltinhas assim antes de parar, sabe? Falando pro Michael, outro dia é tipo cachorro rodando pra deitar. Então quem quiser aqui dar uma olhada aqui, a minha moagem é levemente mais fina do que a moagem ao lado. Sendo assim, quem que tende a ter mais acidez no final? Aqui, o menos moído. Exatamente. Porque os compostos de acidez, eles são extraídos mais rápido. Então, se a extração termina antes, o café tende a estar mais extraído. Mas aqui é que eu estou preparando o café para o resto, né? Eu estou acordando ele, falou, vamos trabalhar, meu filho. A água está saturando ele está funcionando como uma esponjinha. Sem isso aqui, a água vai passar sem solubilizar. E eu vou deixar aqui, ó, um pouco mais tempo. Eu vou deixar 40 segundos de pré-infusão. Quanto mais grosso o grão, mais tempo de infusão ou não? Assim, você pode mudar também. Quanto mais grosso é o grão, mais você vai ter trabalho para tirar dele. Então você vai ter que fazer mais ataques, essas coisas todas. Não necessariamente, você pode fazer igual a pré-infusão e corrigir depois. Eu esqueci, eu falei que eu vou fazer 3 ataques, né? Vou levar um até 200 então. A pré-infusão e mais 3 que eu vou fazer. Então fiz a pré-infusão, fiz um até 200, vou fazer outro até 300, depois outro até 400. Tem muita gente que trava a regrinha de tempo. Tantos minutos para extração, isso não tem nada a ver. Você pode pegar uma referência, vai dar certo ali na maioria dos cafés, mas eu já fiz extração com 8 minutos e não deu nada de problema. Só que eu fiz na Chemex, com a moagem mais grossa. Se eu vou ter uma extração mais longa, eu vou fazer eu vou mudar alguma coisa, né? Aqui, ó, eu tive um problema. O café aqui, ó, ele diminuiu o fluxo. Eu não queria que isso tivesse acontecido. Por que isso aconteceu? Estou fazendo mais ataques do que eu faria. O seu café não teve esse problema. Então, na hora que eu estou aqui conversando com vocês, eu dei uma bobeada e joguei a água aqui de um jeito despadronizado. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Vou desobstruir o caminho aqui. .9, tá bom, né? Não é possível, né? E aí eu tô tentando ajeitar aqui para a extração terminar mais ou menos no mesmo tempo, para a gente ver só o que a moagem fez. Pode, que tá... Só marcar que foi em 4 minutos e pouco, né? 4:20. Isso que tá no jeito. É bom que seu café vai dando uma esfriadinha aqui já. Nós precisamos saber que o café extrai em camadas. Então quando a gente faz esse negócio aqui, ó, é para misturar tudo e ele ficar mais gostoso. Extrai em camadas no expresso também. Então, você pegou um expresso na cafeteria, é bom dar uma mexidinha nele, pra ele ficar mais no jeito. Hã? É difícil ficar sem café. Tem tomado 6 cafés. Vocês estão com seus copinhos de tomar café aí? Isso aí são colheres de prova. Na verdade, elas não são as colheres oficiais de prova, mas elas atendem muito bem. Todo mundo tá com colher aí? Então o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos pegar o café a partir da xícara de prova também. Lembrando que nós estamos com cheiro de mãe, aqui os 2 cafés, que é um café mais para frutado, fermentado, e ele vai ser diferente. Tem alguém que nunca tomou café fermentado aqui? Vocês estão de parabéns hoje. Vocês são meu orgulho. O que nós vamos fazer? Nós vamos saber que aqui nós estamos buscando diferença de acidez. E aí o café está muito quente ainda. Na hora da prova, a gente sempre espera um pouco.
E aí depois que todo mundo fizer a brincadeira aqui, nós vamos tomar o café nos copinhos de que vocês quiserem, óbvio, né? Mas ainda tá muito quente. Mas o que vai ser o esquema, ó? Nós vamos pegar aqui, jogar no copinho. Todo mundo entende como é que é a percepção de acidez? A gente saliva quando a gente engole o café. A gente sente aqui nos cantos da boca. Tem muita gente que, depende do café, você sente na hora que você toma o café ou na hora que você engole o café. Acidez de entrada e acidez de saída. E aí tem os tipos de acidez, que é o que nós vamos experimentar daqui a pouco também. E vocês vão perceber que o café vai mudando com o passar do tempo. Eu vou colocar mais aqui para a gente experimentar ele bastante. Quando a gente vai fazer uma prova de cupping, a gente experimenta o café quente, morno, frio, porque quando ele vai esfriando, ele vai se mostrando mais, porque ele agride menos papila gustativa, então você vai percebendo mais coisas.